Oi gente, tudo bom? Dando andamento ao nosso assunto, sobre terapia pós-ciclo, a gente vai falar hoje de duas substâncias que são muito usadas nas famosas TPCs ou terapias pós-ciclo. A intenção do vídeo não é estimular ninguém a fazer uso de anabolizante, não é ensinar ninguém a fazer TPC, dar formulazinha de TPC, então vocês estão esperando isso, realmente não é isso que vocês vão ver. Mas, como eu sempre falo para você, trazer conhecimento para vocês a respeito do porquê as pessoas fazem isso. Por que essas drogas são usadas? Qual é o sentido disso? Substâncias mais usadas na terapia pós-ciclo pelo homem são os moduladores seletivos dos receptores estrogênicos. Quando a gente fala modulador, o nome já está falando, eles não são inibidores do estrogênio, eles modulam. E quando a gente fala em modular, dentro da medicina, a gente pode modular um receptor positivamente ou negativamente, inibindo ou estimulando aquele receptor. E essas duas substâncias bem conhecidas no meio do fisiculturismo, principalmente na fase de TPC, algumas pessoas usam intraciclo também, que são o clomifeno e o tamoxifeno, que são os dois principais, eles são moduladores seletivos dos receptores estrogênicos. Por que moduladores? Porque eles têm ações estimulantes do estrogênio em algumas regiões do corpo e eles têm ações inibidoras em algumas outras regiões. Então eles não são sempre inibidores de estrogênio, como por exemplo os inibidores de aromatase. Por exemplo, vamos falar aqui do clomifeno. O clomifeno, ele tem um efeito estimulante do estrogênio, quer dizer, ele é agonista, ele tem um efeito estimulatório do estrogênio no fígado, nos ossos, na hipófise. Então, por exemplo, o clomifeno, ele é muito usado na mulher na menopausa, de repente, por uma osteoporose leve. Poderia ser. Não é a droga mais usada, mas ele tem um efeito benéfico nos ossos. Só que ele tem um efeito inibidor de estrogênio na mama. E é por isso que o clomifeno é uma das drogas usadas como adjuvante no tratamento do câncer de mama na mulher. Porque a gente sabe que a maioria dos tumores mamários na mulher, eles são estrógeno dependentes. E o clomifeno, assim como o tamoxifeno, são drogas que inibem esses receptores estrogênicos no tecido mamário. E é por isso também que essas drogas, elas são usadas no homem para diminuir ou para poder evitar os efeitos de alguns esteroides anabolizantes, que é a ginecomastia, que é o aumento de glândula ou presença de glândulas mamárias no homem, um efeito muito comum nos usuários de esteroides anabolizantes. O clomifeno, como eu disse, ele tem um efeito positivo, estimulante de estrogênio no fígado, nos ossos, na hipófise, e ele tem um efeito em inibir esse estrogênio, esse hormônio na mama e no hipotálamo. Então o que acontece? O homem, ele usa esse hormônio quando ele quer ter um efeito de bloquear o estrogênio no hipotálamo. A gente sabe que quando o homem usa um esteroide anabolizante, esse hormônio sintético, que tem uma grande afinidade pelo receptor androgênico, mais do que a própria testosterona que ele produz, ele vai causar uma inibição do eixo gonadal, fazendo com que haja um feedback negativo sobre LH e FSH, sobre gonadotrofinas, e sobre GnRH, que é o estimulante de LH e FSH na hipófise. Então o que acontece? Se o clomifeno ele tem uma ação de bloquear o estrogênio hipotalâmico, o que ele vai fazer? Bloqueando o estrogênio hipotalâmico, ele vai fazer com que haja uma maior liberação de gonadotrofinas, de LH e FSH, o que seria muito benéfico para o homem que está com uma redução de LH e FSH após o uso de esteroide anabolizante. O tamoxifeno tem esse mesmo efeito hipofisário, melhor, hipotalâmico, e ele tem ainda um efeito de negativar, de desestimular esse estradiol na hipófise. Então ele teria um efeito de inibir o estrogênio tanto em hipófise quanto hipotálamo, fazendo com que haja uma maior liberação de GnRH no hipotálamo, de LH e FSH na hipófise, fazendo com que haja um estímulo maior testicular, aumentando a testosterona. Por outro lado, ele tem um efeito de estímulo. Além disso, gente, o tamoxifeno, ele tem um efeito de diminuir estrogênio no tecido gorduroso e também na mama. Por isso que ele é usado, muito usado,
da terapia adjuvante do câncer de mama em mulheres. Os fisiculturistas descobriram que ele tem esse efeito também de inibir estrogênio no tecido gorduroso. Então, muitos fisiculturistas, pensando nesse efeito, eles usam o tamoxifeno também para reduzir a retenção hídrica causada pelo excesso de estrogênio que pode acontecer pela aromatização. Outra coisa muito interessante é que, usando essas drogas, como elas têm um efeito estimulante de estrogênio sobre o fígado, e a gente sabe, né, que aqui, isso que é muito importante para a gente manter a integridade do lipidograma, muitos fisiculturistas, quando usam drogas, né, que reduzem muito, né, que tem um impacto muito grande no perfil lipídico, pensando nesse efeito benéfico do estradiol no fígado, né, de aumentar a HDL e reduzir a LDL, eles acabam incluindo essas drogas com os anabolizantes. Mas a principal ação desses moduladores, né, na terapia pós-ciclo é realmente hipotalâmica, é realmente estimulando a produção de gonadotrofinas e fazendo com que essas gonadotrofinas, através de um feedback positivo, elas tenham um estímulo positivo sobre a produção de testosterona, fazendo com que o homem que faz uso de anabolizantes tenha um impacto menos intenso ou durante um tempo menor, uma sintomatologia menos impactante devido ao crash hormonal que um anabolizante que tem um grande impacto sobre o eixo gonadal vai causar. Então esse vídeo é para explicar para vocês por que os fisiculturistas ou alguns usuários de anabolizantes, eles fazem uso de clomifeno e tamoxifeno na terapia pós-ciclo, por conta desses efeitos principalmente estimulantes, né, de gonadotrofinas, para aumentar mais rapidamente, para resgatar mais rapidamente a sua produção de testosterona. Esses outros efeitos também não devem ser descartados, só que a gente não pode esquecer que todas as drogas, não só esteroides anabolizantes, elas têm efeitos colaterais. Então ficar usando também muito clomifeno, com tamoxifeno como se fosse água, pode trazer consequências para você. Então assim, drogas como clomifeno e tamoxifeno podem levar a alguns efeitos colaterais. E os mais relatados são os efeitos visuais, existem alguns relatos, né, de alterações visuais importantes com clomifeno, com tamoxifeno. E o mais temido deles são efeitos coagulantes, né? De aumento de trombose, AVC. E assim, a gente tem que pensar muito nisso, porque a gente sabe que alguns esteroides anabolizantes, eles já têm essa propriedade, né? Esse impacto pró-coagulante. Então, esse trabalho, esse estudo, né, de uso de moduladores seletivos tem que ser uma coisa muito bem pensada e a pessoa tem que saber muito bem o que está fazendo para fazer uso dessas drogas, porque não são drogas isentas de efeitos colaterais. Então esse vídeo foi para mostrar para vocês o que são, quais são os principais moduladores, né, seletivos dos receptores estrogênicos, por que eles são usados na terapia pós-ciclo e quais são os efeitos colaterais dessas drogas. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro para vocês e aguardem os nossos próximos vídeos sobre terapia pós-ciclo. Um grande abraço!